Antes de cair a primeira gota de chuva, Noé já havia alertado. Por anos, ele trabalhou em silêncio, obedecendo a uma ordem que parecia absurda. Não havia sinais de tempestade, nenhum barulho de trovão, nem cheiro de chuva no ar. Mas ele construiu. Em meio ao escárnio, zombarias e incredulidade, Noé permaneceu firme, porque não esperava a aprovação dos homens. Seguia uma direção de Deus. A geração de Noé estava mergulhada em violência, corrupção, egoísmo e desprezo pelo sagrado. A terra estava contaminada não apenas pelo pecado, mas pela indiferença. Eles comiam, bebiam, casavam-se, como se nada fosse acontecer. E foi exatamente isso que os destruiu. Viveram como se o amanhã estivesse garantido, como se Deus não falasse mais. Hoje olhamos ao redor e vemos sinais. A natureza grita, as nações estremecem, a moral se dissolve, a indiferença espiritual se espalha, tudo o que era valor passa a ser zombado. E como naqueles dias, muitos vivem como se não houvesse julgamento, como se a arca fosse apenas um mito antigo e não um aviso eterno. Mas Deus ainda fala, ainda chama, ainda dá tempo. E talvez a pergunta mais urgente não seja quando será o fim, mas estamos vivendo como se não houvesse? Porque, segundo Jesus, os últimos dias seriam como os dias de Noé, e talvez já estejamos neles. Neste vídeo, vamos revisitar essa história não como passado, mas como espelho, e responder à pergunta que ecoa no céu: a humanidade está repetindo os mesmos erros? A história de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia. Um homem justo vivendo em um mundo corrompido. Um chamado estranho, construir uma arca longe do mar. Uma promessa incompreensível, choverá. Um julgamento inevitável, o dilúvio virá. Muitos veem essa história como um conto antigo, quase infantil, mas segundo Jesus, ela é um alerta para o fim dos tempos. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, se quisermos entender o presente e o futuro, precisamos olhar para o passado. E se prestarmos atenção, os paralelos são assustadores. Violência em todo lugar, corrupção nos sistemas, indiferença com o espiritual, natureza em colapso, prazer elevado acima da verdade. E uma sociedade distraída, como se a arca nunca tivesse sido construída. Mas Deus ainda constrói arcas. Ele ainda chama pessoas. Ele ainda dá tempo. A questão é, estamos ouvindo? Ou também estamos ocupados demais, rindo da fé, ignorando os sinais, correndo atrás de tudo, menos do essencial? Neste vídeo, vamos conectar a história de Noé com os dilemas morais e ambientais do nosso tempo. E talvez, no meio da reflexão, você descubra que está ouvindo as primeiras gotas caindo sobre o telhado da sua geração. Comente aqui seu nome, cidade e país. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda fala com quem ouve. E inscreva-se no canal Contos da Sabedoria, para continuar recebendo histórias bíblicas que iluminam o presente com a luz do eterno. Quando a Bíblia descreve os dias de Noé, ela não fala apenas de uma época distante. Ela fala de uma atmosfera, de um tipo de sociedade, de uma cultura que se afastou de Deus. Gênesis 6 diz que a maldade dos homens havia se multiplicado na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Era uma geração que havia perdido o senso de santidade e vivia como se Deus fosse irrelevante. Havia violência em toda parte, corrupção, engano, um mundo onde o mais forte impunha sua vontade, onde o bem era desprezado, onde a consciência já não acusava e o mal era normalizado. O que Deus viu na terra foi uma humanidade entregue a si mesma e ao que há de pior no coração humano. Então, ele decidiu intervir. Mas antes do juízo veio a graça, antes do dilúvio veio o aviso. Deus chamou Noé, um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos.
um homem que andava com Deus, enquanto todos corriam atrás de prazer, poder e aparência. Noé escutava, e porque escutou foi salvo. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, a semelhança é inquietante. O mal não apenas existe, ele é celebrado. A justiça se tornou relativa, a verdade opcional, a moral antiquada, a espiritualidade motivo de piada. Vivemos como se nunca houvesse consequência, como se estivéssemos imunes ao julgamento, como se a história de Noé fosse apenas um mito, mas os sinais estão aí, e eles gritam, o planeta está gemendo, desastres naturais se intensificam, o clima enlouquece, espécies desaparecem. A natureza parece responder ao desequilíbrio moral da humanidade. E, em muitos sentidos, estamos recriando o mesmo ambiente que antecedeu o dilúvio. Uma combinação de crise ambiental e decadência espiritual. Um cenário perfeito para o juízo. Mas assim como nos dias de Noé, Deus ainda procura alguém que escute. Alguém que, em meio ao caos, ainda escolha andar com ele. Alguém que, mesmo sem ver a chuva, decida obedecer. A arca não começou com tábuas, começou com fé. E hoje, essa fé ainda é possível. Mas ela começa com sensibilidade, com olhos abertos e ouvidos atentos. O erro daquela geração não foi apenas o pecado, foi a indiferença. Eles ignoraram o aviso, riram da construção da arca, zombaram de Noé e seguiram a vida como se nada fosse acontecer, até que o céu escureceu e quando perceberam, já era tarde. A porta havia se fechado. Hoje, muitos ainda zombam da Bíblia, da fé, da santidade, da renúncia. Mas a graça ainda está disponível. A porta ainda está aberta. Deus ainda chama, ainda envia mensageiros, ainda fala por meio da consciência, da natureza, da palavra, dos sinais. A pergunta é, estamos ouvindo? O mundo de Noé não era diferente do nosso. Era apenas a versão antiga do mesmo egoísmo moderno. Os rostos mudaram, mas os erros se repetem. E a única coisa que impede o juízo é a obediência dos que ainda creem. Noé não salvou apenas a si mesmo. Ele preservou uma geração futura. E isso nos mostra que a fé de um pode mudar o destino de muitos. Se você sente que os dias estão escurecendo, que o mundo perdeu o rumo, que há algo errado no ar, não ignore. O Espírito Santo ainda sussurra aos sensíveis. E talvez Deus esteja te chamando para construir uma arca, não de madeira, mas de fé, porque o juízo virá. Mas antes, a graça ainda convida. A arca foi construída num tempo em que ninguém acreditava na chuva. E esse é o detalhe mais profundo dessa história. Noé não apenas acreditou em algo que nunca havia acontecido antes, ele deu forma concreta à sua fé. Enquanto os outros zombavam, ele martelava. Enquanto todos riam, ele mediu, cortou, pregou. Cada madeira erguida era um ato de resistência contra a incredulidade da época. Imagine o cenário. Dezenas de anos construindo um barco gigante em terra seca. Nenhuma nuvem no céu, nenhum sinal de dilúvio, e mesmo assim Noé seguia obedecendo. Isso nos ensina que fé de verdade não é invisível. Ela tem obra, tem ação, tem consequência. A fé que salva é a que constrói mesmo sem aplausos, mesmo sem likes, mesmo sem compreensão. A zombaria era constante. O povo ria, apontava, chamava de louco. Talvez até antigos amigos se afastaram. Afinal, é difícil conviver com alguém que vive por convicções invisíveis. E mais ainda, é incômodo. A obediência de Noé confrontava a negligência dos outros. Sua construção era um lembrete constante de que algo maior estava vindo. E muitos preferiam ignorar. Nos dias de hoje, obedecer a Deus também parece loucura. Manter princípios, esperar com paciência, rejeitar caminhos fáceis. Viver com integridade, falar de juízo e arrependimento. Tudo isso soa como construção de arca em terra seca, mas, como nos tempos de Noé, ainda é a única forma de se preparar para o que virá.
Deus não pediu que Noé debatesse com os zombadores. Pediu apenas que construísse, e isso ensina muito. Às vezes, o nosso maior testemunho não será o argumento, será o exemplo. Enquanto muitos discutem, Deus procura aqueles que edificam, que trabalham no invisível, que obedecem em silêncio, porque o juízo pode demorar, mas virá. E a arca é construída muito antes da primeira gota. Outro detalhe importante: Noé não construiu a arca sozinho. Ele envolveu sua família, seus filhos participaram, sua esposa estava ao lado. Isso mostra que a fé verdadeira contagia. Quando praticada com firmeza e amor, ela alcança quem está perto. A arca não foi apenas proteção, foi também um lugar de comunhão. E hoje, Deus ainda quer salvar casas inteiras. A arca também tinha medidas exatas. Deus não pediu algo simbólico, pediu algo funcional, prático, específico. Isso revela que o nosso relacionamento com Deus também exige estrutura. Há um padrão, a obediência. Não basta crer, é preciso fazer conforme Ele mandou. A graça não anula a obediência, pelo contrário, ela é convite para uma fé obediente e concreta. Enquanto o mundo seguia no seu ritmo, Noé vivia outro tempo. Ele não se guiava pelo calendário da sociedade, mas pela direção do céu. E isso é um grande desafio hoje. Viver com outro relógio, com outra urgência, com outros valores. Mas é isso que distingue os que ouvem a voz de Deus dos que seguem a multidão. Cada geração tem sua própria arca para construir. Às vezes é uma vida íntegra em meio à corrupção. Às vezes é um chamado ministerial que ninguém entende. Às vezes é uma decisão de santidade, um relacionamento com Deus, uma escolha contra a cultura do mundo. Cada obediência, mesmo solitária, ergue uma tábua dessa arca invisível que um dia será necessária. O tempo da zombaria pode durar anos, mas quando a primeira gota cair, tudo fará sentido. Por isso, construa, não pare. Não desanime. A mesma sociedade que riu de Noé, um dia implorou por abrigo. E o que hoje é desprezado será, amanhã, sinal de salvação. Deus ainda chama obreiros do invisível. E os que constroem hoje serão os que sobreviverão quando o céu se abrir. A arca estava pronta. As tábuas firmemente unidas. O interior selado com betume. Os animais, aos pares, começaram a chegar, não pelo comando de Noé, mas pelo sopro de Deus. A cena parecia estranha para quem assistia de longe, mas para quem tinha discernimento espiritual, era o começo de algo grandioso. A preparação terminava, o juízo se aproximava, e então algo profundo aconteceu. O próprio Deus fechou a porta. Gênesis 7:16 diz: Então o Senhor fechou a porta. Não foi Noé, não foram seus filhos, foi o próprio Deus quem selou a arca por fora. Esse detalhe muda tudo, porque nos mostra que há momentos em que o tempo da graça se encerra. Há uma linha entre o convite e o juízo. E quando essa linha é ultrapassada, não há mais argumento. A porta se fecha e só Deus pode abri-la. Imagine o desespero do lado de fora. O céu começou a escurecer, pingos tocaram o chão pela primeira vez. Primeiro, curiosidade. Depois, estranhamento. Então, medo. Logo, gritos. Golpes contra a madeira. Súplicas. Mas já era tarde. A mesma porta que parecia exagero, agora era esperança inalcançável. A zombaria deu lugar ao arrependimento, mas fora de tempo. Essa é uma das verdades mais difíceis do Evangelho. A graça tem prazo. O convite de Deus é amoroso, constante, gratuito, mas não é eterno. Chega um momento em que o tempo de decisão acaba. Não por crueldade divina, mas por justiça. Deus é longânimo, mas também é justo. E quando o juízo chega, não há mais construção, apenas colheita. A porta da arca representa a oportunidade de salvação. Hoje ela está aberta. O tempo é agora. Mas muitos tratam essa abertura com indiferença. Acham que terão tempo depois.
que poderão se acertar mais tarde, mas ignoram que não sabemos o dia nem a hora. A chuva pode começar quando menos esperamos, e quando ela vier, a porta será fechada de fora. Essa porta também simboliza algo espiritual. Quando rejeitamos constantemente o chamado de Deus, endurecemos o coração. E chega um momento em que não conseguimos mais ouvir nem sentir. O juízo não começa com trovões, começa com o silêncio da alma. O fechamento da porta não é só geográfico, é emocional, é espiritual. É quando alguém deixa de escutar porque já não quer mais ouvir. Jesus falou sobre isso. Disse que nos últimos dias seria como nos tempos de Noé. Pessoas vivendo normalmente, ocupadas com seus próprios interesses, ignorando os sinais. Até que, de repente, tudo muda. E quando perceberem, será tarde demais. Isso não é ameaça, é alerta. Deus fala antes, chama antes, ama antes, mas também julga no tempo certo. Muitos acham essa mensagem dura, mas ela é, na verdade, cheia de misericórdia. Porque Deus poderia ter enviado o dilúvio sem aviso, mas não. Ele usou Noé por anos, deu tempo, deu chance. A porta ficou aberta por um longo período. O problema não foi a ausência de aviso, foi a recusa da humanidade em crer. E isso é o que se repete hoje. A pergunta mais importante talvez não seja quando o juízo virá, mas eu estou do lado de dentro ou do lado de fora da arca? Essa arca hoje tem forma de cruz, de arrependimento, de vida com Deus, de fé, de obediência. E estar dentro dela é escolher viver com propósito, em santidade, com discernimento, enquanto há tempo. A porta que Deus fecha, ninguém mais pode abrir. Mas hoje, enquanto você ouve essa mensagem, ela ainda está aberta. Ainda há espaço, ainda há tempo. Mas não espere a chuva começar para acreditar, porque, quando os céus se abrirem, será tarde demais para construir o que deveria ter sido levantado no tempo da graça. A chuva caiu sem cessar. 40 dias e 40 noites de águas ininterruptas, cobrindo montes, varrendo cidades, dissolvendo estruturas. Do lado de fora da arca, tudo foi silenciado. Não havia mais vozes, nem zombarias, nem distrações. Apenas juízo. Mas dentro da arca havia vida, havia espera, havia propósito. Porque com Deus o fim nunca é só destruição, é preparação para o recomeço. A arca não era confortável, não era luxuosa, não tinha janelas para todos os lados, mas era o lugar da proteção. E isso nos ensina uma verdade espiritual. Muitas vezes, a vontade de Deus nos abriga em espaços estreitos, silenciosos, desconfortáveis, mas seguros. Não estamos ali para nos distrair, mas para sermos preservados até o tempo certo de recomeçar. O dilúvio não durou apenas 40 dias. As águas permaneceram sobre a terra por meses. O tempo entre o juízo e o novo começo foi longo. Isso revela que há processos que Deus não apressa. Ele limpa, Ele restaura, Ele cura o que estava contaminado. E quando tudo estiver pronto, Ele envia um sinal. Noé esperou, orou, observou e então soltou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou com uma folha de oliveira no bico. Era o sinal. Um galho verde em meio ao caos. Uma esperança viva em meio à lama. Uma promessa em forma de folha. Deus estava dizendo, já está começando. Porque com Ele, o juízo sempre dá lugar à vida. A disciplina sempre prepara o terreno para a restauração. Quando a arca tocou o solo seco, Noé não correu para explorar. Não se lançou em planos humanos. A primeira coisa que fez foi construir um altar. E isso revela sua prioridade. Antes de recomeçar, ele adorou. Porque quem passa por tempestades com Deus entende que o próximo passo não é liberdade sem direção, é reverência por ter sido preservado. O altar de Noé foi o primeiro gesto humano pós-dilúvio. E ali, Deus respondeu, estabeleceu uma aliança, prometeu nunca mais destruir a terra daquela forma, colocou o arco-íris no céu.
não como um enfeite, mas como lembrete de que a misericórdia sempre acompanha o juízo e que o céu ainda olha para a terra com amor. Esse novo começo foi também um chamado. Deus disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. A arca não era um esconderijo eterno, era um ventre, um lugar onde a nova humanidade foi gerada. E ao sair dali, Noé e sua família carregavam a responsabilidade de reconstruir com valores diferentes, com memória viva do que aconteceu e com gratidão no coração. Muitas vezes, Deus nos permite entrar em arcas existenciais, tempos de silêncio, afastamento, proteção, e queremos sair logo, mas Ele sabe o tempo certo. E quando abre a porta, não é para voltarmos a ser como éramos, é para vivermos com consciência, com propósito, com entrega, porque depois da tempestade, Ele espera que sejamos diferentes. O mundo pós-dilúvio era outro. A terra havia sido lavada, mas a natureza humana ainda precisava ser transformada. A lição não era apenas sobre águas e barcos, mas sobre arrependimento e redenção. E essa lição permanece. Deus continua disposto a recomeçar com aqueles que reconhecem sua soberania e obedecem sua direção. Se você está atravessando uma tempestade hoje, lembre-se, com Deus ela tem data para acabar. A arca não vai flutuar para sempre. O sol vai voltar a brilhar, a pomba vai trazer a folha. E quando a porta se abrir, será um novo começo. Não para viver como antes, mas para andar com Deus como nunca antes. Quando Noé saiu da arca e ofereceu um sacrifício ao Senhor, Deus respondeu com uma promessa eterna. Ele disse que nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. E para selar esse pacto, colocou um sinal visível nos céus, o arco-íris. Não era apenas um fenômeno natural, era uma marca espiritual, uma aliança entre o Criador e a criação. Um lembrete de que, mesmo após o juízo, o amor de Deus permanece. O arco no céu era um gesto de reconciliação. Deus não apenas protegeu Noé e sua família, Ele também revelou o seu coração, um coração que se entristece com o mal, mas que se alegra em restaurar. Um Deus que julga, sim, mas que ama antes, durante e depois da correção. A aliança do arco foi a mensagem mais clara. Eu continuo com vocês. E essa promessa não ficou no passado. Ela ainda está de pé. Toda vez que um arco-íris aparece no céu, é como se o próprio Deus estivesse repetindo: lembro da minha palavra. Em um mundo que muda o tempo todo, em uma geração que relativiza tudo, o arco de Deus permanece inabalável, porque Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Mas, infelizmente, o símbolo da aliança tem sido distorcido. Muitos usam o arco-íris como ícone de ideologias humanas, esquecendo sua origem divina. O que era um lembrete de misericórdia se tornou bandeira de rebelião. O que era símbolo de pacto passou a ser instrumento de orgulho. Mas o céu continua apontando: essa é a minha aliança. O arco-íris é também uma convocação à memória. Nos dias de Noé, as pessoas esqueceram quem era Deus, e isso as levou ao colapso. Hoje, muitos vivem como se Deus tivesse mudado, como se Ele tivesse silenciado. Mas o arco nos lembra: Ele ainda observa, ainda espera, ainda cumpre e ainda julga no tempo certo. A promessa da aliança, no entanto, não elimina a responsabilidade. Deus prometeu não destruir o mundo com água, mas a Bíblia fala de um juízo futuro, não mais com dilúvio, mas com fogo. E esse juízo não virá sem aviso. Assim como Noé foi levantado para alertar, hoje o Espírito Santo levanta vozes que anunciam: preparem-se. Não para a água, mas para a eternidade. A geração de Noé desprezou o aviso. Viu a arca ser construída, ouviu a mensagem, mas preferiu seguir vivendo como se nada fosse acontecer. Hoje, o Espírito de Deus ainda constrói arcas, em forma de igrejas, de mensagens, de testemunhos vivos, e muitos ainda zombam. Mas o arco continua lá, firme.
lembrando que Deus é longânimo, mas não ausente. Jesus nos alertou. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso significa que não apenas o juízo será parecido, mas a indiferença também. Gente ocupada demais com sua própria vida, casando-se, comendo, negociando, construindo, sem perceber que o tempo está se esgotando. O arco não é enfeite, é alerta. Ainda há tempo, ainda há graça. A Arca da Salvação hoje tem nome: Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o abrigo seguro, Ele é a aliança encarnada, e o mesmo Deus que selou o céu com luz após o juízo, hoje quer selar o seu coração com a promessa da vida eterna. Mas, como nos dias de Noé, a decisão precisa ser tomada antes que a porta se feche. Quando você vir o arco-íris novamente, olhe com olhos espirituais. Lembre-se de Noé, lembre-se do juízo, lembre-se da graça, porque Deus ainda fala pelos sinais, ainda mantém suas promessas e ainda chama os que desejam viver não debaixo da chuva, mas sob o abrigo da aliança. O tempo não acabou, mas ele está passando e a promessa ainda está de pé. A história de Noé não é apenas uma lembrança do passado, é um espelho do presente. A mesma indiferença, os mesmos sinais, a mesma graça e, em breve, o mesmo juízo. A pergunta não é se Deus vai agir novamente, é se estaremos preparados quando Ele o fizer. A geração de Noé ignorou os avisos. Nós ainda temos a chance de ouvi-los. A arca de hoje tem nome: Jesus. Ele é o abrigo, a porta, o caminho. E enquanto o céu estiver calmo, há tempo de entrar. Mas não sabemos até quando. A chuva não avisa. E a porta, quando fecha, ninguém mais pode abrir. Por isso, se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o coração. Escolha entrar, escolha confiar, escolha obedecer. Comente aqui nos comentários: eu escolho entrar na arca. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desse alerta e inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para continuar recebendo mensagens que ligam Bíblia e realidade com profundidade e verdade. A promessa ainda está de pé e o tempo da graça ainda não acabou.